Agora pensando de novo o contraponto de maneira rítmica. Então imagina que o contraponto seria como se você desse pause na linha do tempo para poder analisar pedacinho por pedacinho da música. Então assim, para cada pedacinho, para cada frame, para cada beat da música, você pode de alguma maneira analisar ela ou construir ela dessa maneira, uma forma euclidiana de pensar. Então o contraponto é uma maneira euclidiana de pensar, do pensamento. Vamos reduzir tudo primeiro a primeira dimensão que a gente tem, uma dimensão só. Você tem ali uma linha reta onde vão ter várias notas, certo? Então você pode ter nessas bit por bit alguma informação simbólica ali. Vamos imaginar que então temos ali uma melodia. A melodia ela já tem duas dimensões. Por quê? Você tem a altura da nota e tem ela na linha do tempo. Então se você tem, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos partir disso. Tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó. Imagina que você sempre tem um Dó junto, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quais são os intervalos que a gente vai ter nesse contraponto de primeira espécie ali? Dó com Dó, a gente tem um isso. Dó, Ré, a gente tem uma segunda maior. Dó, Ré, Mi, uma terça maior. Dó, Sol, Dó, Fá, a gente tem uma quarta justa. Dó, Sol, a gente tem uma quinta justa. Certo? Ainda tratando do contraponto de primeira espécie. A gente tem lá dentro da harmonia num primeiro momento, vamos pensar em criar nota real com nota real, certo? Harmonia com harmonia. E daí a gente tem uma nota de passagem no meio, que não é nota real de novo. Você tem harmonia, dissonância, harmonia, dissonância, harmonia. Lembra daquela ideia que a gente viu na outra aula? De você ter alguma coisa, daí a diferença dela, e depois a coisa de novo. Essa coisa é a harmonia. Então, harmonia, dissonância. Como se fosse tônica, dominante. Ainda um pouco dicotômico. Então, essa é a aula para a gente ir adiante realmente. Veja aqui. Uníssono é harmônico. A terça, tônica, terça e quinta. Todas elas são harmônicos. Só que cada uma tem uma cor diferente. Cada uma tem um intervalo diferente. Então, assim, uníssono. Dó com dó. É harmônico, mas é diferente de. E é diferente de dó com a quinta, dó com sol. Certo? São três cores. Vamos chamar de cor isso. São intervalos. São intervalos. Mas vamos chamar de cor. E se a gente coloca então Dó, tem Dó com Ré, Dó com Mi, Dó com Fá, Dó com Sol. Esse Ré que a gente tem ali, Dó, Ré, é uma nota de passagem pro Dó, Ré, Mi. E o Fá que a gente tem uma nota de passagem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Só que a gente está lá com o controle do tempo e dá um pause.
e analisa só frame por frame, sem relacionar um frame com o outro, sem pensar em nota de passagem, certo? Cada beat desse aí, vamos supor que cada batida, cada nota que a gente teve ali é um beat dessa, é um pedacinho da música. Aí a gente chega no que o Messiaen fala nos textos dele. Cada um é um bloquinho com cor. E daí você escuta as coisas, não com o cérebro, e sim com o ouvido, com a sensação, com a sensibilidade que você pode ter. Isso aqui, ó, um dó com ré. É uma segunda maior. Melodicamente, nada nada dissonante. Ele é um pouco dissonante quando está harmônico, né? Só que presta atenção na possibilidade que você pode ter disso, ó. Ele não é tão rugoso, tão dissonante assim. Se você tivesse só isso para compor uma música, tenho certeza que conseguiria. É só utilizar essa ideia, certo? A ideia, então, que eu estou tentando levar a gente até lá, é que a gente pode começar a escutar o som como Messiaen, como cores, ser um pouco mais sinestésico. Como? Como fazer isso? Vamos pegar e imaginar que cada partezinha desse contraponto é uma corzinha. Eu não vou fazer uma relação direta agora do que eu sinto com o som, só vou usar aqui para uma alegoria, certo? Então, ó, cores, tá? Só em contraponto de primeira espécie, certo? São sons ao mesmo tempo. Esse aqui, o Dó com Ré, Dó com Mi, e daí o Dó com Sol. Dó com Mi. Veja que cada material sonoro isolado, ele por si só ele já brilha, ele já tem um som característico. A hora que você começa a utilizar um deles e um ritmo, o outro deles no mesmo ritmo, é que daí você começa a perceber a diferença entre os dois sons. E essa diferença ela já sugere como que ela quer ser resolvida, entende? Se você tiver a sensibilidade, depois de estudar bastante contraponto, você consegue saber como resolver essa diferença que dá de um som depois do outro. Nesse caso aqui, ó, isso aqui foi uma escolha que eu fiz, mas que eu acho que se você tiver sensibilidade para ouvir, você começa a compreender o que o som pede. O que eu compreendo é o seguinte: isso aqui, ó, é só uma cor. Eu não julgo ela. E eu repito a próxima cor do mesmo jeito. Quando surge essa terceira cor aqui, meu ouvido começa a identificar com não cada acordezinho separadamente, mas ele começa a ver que isso aqui tem uma unidade. Isso aqui é uma coisa só. Esse plá, 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 plá. São quatro cores diferentes, só que assim, a primeira cor, depois a segunda, daí a primeira cor de novo e a segunda. Isso, essa entidade como um todo é um bloco. Não é um bloco.
A hora que eu começo um outro bloco que tem a forma igual, só que as cores diferentes, no caso delas, a primeira já não é mais isso, porém isso, Dó com Sol, né? E a terceira me pede com que, se eu mudar o ritmo, aquele bloco adquire musicalidade. Não basta só repetir. Eu posso até repetir, mas daí eu dou uma mudada na dinâmica do tempo. Como que o tempo vai se comportar? Ele vai começar a ficar mais lento para daí fazer sentido. Então, assim, diferenças das cores, dos usos dos acordes, dos usos das da, da diferença de altura, dos intervalos, né, que a gente está chamando de cores, dessas cores do som, você pode resolver ritmicamente, certo? Mais para frente a gente vai ver daí como que ritmicamente o contraponto avança um passo adiante na maneira tradicional, que é o contraponto de segunda espécie, em que você não tem mais nota por nota e um frame só, você tem duas notas para cada nota. Para cada nota real, nota do cantos firmes, você vai ter duas. Espero que tenha sido relevante e engrandecedor e até a aula que vem.